Eu sou o pastor Merivan de Oliveira, seu amigo de todos os dias, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui na cidade de Cametá. E nós louvamos a Deus por você que está ligado conosco, você que está sintonizado tanto pelas redes sociais quanto também pela nossa rádio. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Nós temos uma palavra de Deus para você no dia de hoje. Ela se encontra, queridos, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, o versículo de número 11, tá, queridos? Mas nós vamos ler, na verdade, o versículo, Colossenses 3, vamos ler do 9 ao 11, para você entender um pouco melhor o contexto. Diz assim, Colossenses, capítulo 3, versículo de número 11. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Amém, meus queridos? Louvado seja Deus. Vamos tentar entender aqui um pouco o contexto histórico da cidade de Colossos, onde havia esse trabalho da igreja e havia os nossos irmãos, os colossenses, e Paulo preocupado, queridos, com o bem-estar espiritual deles, com o crescimento, o amadurecimento espiritual deles. A cidade de Colossos era uma cidade, queridos, que ela tinha uma miscigenação de povos. Havia gregos, como Paulo mesmo cita no versículo 11. Havia gregos, havia judeus, havia bárbaros, havia citas, que era um povo, queridos? Vamos dizer assim, um povo que morava em uma determinada região. E essa cidade, ela também era conhecida pela sua, vamos dizer assim, acepção de pessoas. Havia uma diferença de classe. Nós podemos dizer, queridos, que aquele povo estava dividido, sabe, queridos, em classes. Havia, queridos, uma divisão étnica, porque quem era grego ficava para um lado, quem era judeu ficava para outro. Então, assim, na base da etnia havia uma divisão. Não havia uma união, havia mais divisão do que união. E havia também, posso dizer assim também, uma divisão social, porque aquela cidade também se dividia entre escravos e livres. Então era uma cidade, queridos, como a gente usa aqui no português bem claro, na gíria, vamos dizer assim, no português bem popular, era cada um no seu quadrado. E isso estava se estendendo, queridos, até mesmo para dentro da igreja. E aquilo começou a preocupar o apóstolo Paulo, queridos, por conta dessa divisão, por conta, podemos dizer, dessa panelinha que poderia existir dentro da igreja. E infelizmente, dentro das igrejas nos dias de hoje, nós temos essas certas divisões. Nós temos grupos que não se unem, que se separam, aqueles grupinhos que estão dentro da igreja, é um grupinho para cá, um grupinho para lá. Para uma pessoa entrar naquele grupo é difícil. Nas escolas, queridos, também acontece isso. Existem aqueles grupinhos e muitas das vezes rejeitam alguns jovens, alguns adolescentes. E para fazer parte daquele grupo, precisa passar até mesmo por um rito de iniciação, se quiser fazer parte daquele grupo, daquela panelinha. Eu quero dizer para você que aonde há panelinha, há morte, queridos. A morte de amizade, a morte de amor, porque não se ama a todos como se deveria amar, como é um mandamento divino. Então Paulo, queridos, querendo mostrar que na igreja isso não deve existir. Uma vez, ouvindo a pregação de um pastor, ele citava que a igreja é o lugar que une pessoas. E ele disse, a igreja é o único lugar aonde você vai ver sentado lado a lado. Ele criou aqui uma situação
Mas é bem provável que isso já tenha acontecido, porque na igreja, queridos, todos estão ali para servir a Cristo. Numa igreja que se prega o Evangelho, a palavra de Deus, não há nenhum tipo de acepção, nem divisão, nem panelinha. Então, queridos, esse pastor citava que é bem provável que você vai encontrar apenas na igreja. Dificilmente você vai encontrar isso em outro local. Eles podem até estar juntos em outro local, como num fórum, como num julgamento. Mas dificilmente estarão sentados lado a lado e conversando um com o outro, se cumprimentando e juntos prestando atenção na mensagem que está sendo pregada. O único lugar que você vai conseguir ver dessa forma é na igreja. E ele citou, na igreja você vai ver sentado num banco o assassino, do lado do assassino, a família da vítima, do lado da família, o advogado de defesa, do lado do advogado de defesa, o promotor, queridos, de acusação, aquele que acusou o assassino do assassinato que cometeu. Você vai ver o juiz sentado lá, você vai ver as testemunhas sentadas lá, e todos se tratando como irmãos, como amigos. Nós temos, queridos, uma carta de Paulo que ele escreve a Filemon. Filemon, ele tinha um escravo chamado Onésimo. E na casa de Filemon, Paulo, queridos, quando viajava para aquela região, ficava hospedado na casa dele. E ali Paulo ministrava a palavra para as pessoas. E ali Paulo era servido pelo escravo de Filemon chamado Onésimo. Mas um dia esse escravo fugiu. E esse escravo fugiu e ele foi numa cidade bem distante da sua cidade de origem. Ele foi, queridos, preso e ele foi parar na mesma cela onde estava o apóstolo Paulo. E ali Paulo tratou ele não como um escravo, mas tratou ele, queridos, como uma alma que precisava de salvação. Paulo pregou a palavra para ele e ele se converte. Agora ele é liberto. E Paulo manda ele de volta para o seu dono. E Paulo escreve uma carta e manda Onésimo, o escravo Onésimo, levar essa carta em mãos para Filemon. Filemon estava chateado porque possivelmente Onésimo, na fuga, tenha roubado ele. E na carta, Paulo dizia: Filemon, meu filho na fé, recebe a Onésimo, não mais como escravo, mas agora como teu irmão na fé. Outrora, ele te fora útil quando ele era escravo. E você até mesmo já não queria mais ele depois que ele fugiu. Mas ele se tornou útil ao meu ministério. Recebe ele. Se ele estiver te devendo alguma coisa, tu coloca na minha conta que quando eu sair daqui eu te pago. Mas recebe ele como irmão e não mais como escravo. E, queridos, Filemon recebeu Onésimo agora como irmão em Cristo. Saiu como um escravo fujão, talvez até ladrão, mas agora convertido volta como um servo de Deus. E é recebido. E é recebido dessa forma. O crente, o cristão, nos dias de hoje, ele, queridos, é muito perseguido. As pessoas zombam de nós, zombam da nossa fé. Por isso é que nós devemos estar mais unidos. As igrejas se separam por doutrinas. As igrejas se separam, queridos, por interpretação da Bíblia. Mas Deus é um só. E nós devemos, queridos, praticar a comunhão e a união, a unidade pregada por Jesus Cristo. Nós respeitamos, mas nós devemos viver em união, queridos, em unidade. Na nossa cidade existe o Conselho de Pastores, que é justamente isso, para promover esta unidade entre os irmãos em Cristo. Não é para promover união de igreja, porque cada igreja tem sua doutrina, sua forma de trabalhar, mas é para promover a união, querido, dos pastores, em prol do reino de Deus. Então a igreja, queridos, é esse instrumento que promove a união de pessoas, que promove unidade. Quando alguém fere, quando alguém machuca, nós devemos então perdoar para manter esta união de pé, manter essa unidade de pé. A igreja primitiva era uma igreja que vivia em um só coração. A igreja do Evangelho Quadrangular, a igreja que eu faço parte,
Aqui no Pará nós temos esse lema: nós somos uma igreja de um só coração. E um quadrangular, queridos, ele sempre está pronto para ajudar um outro quadrangular. E não somente os irmãos da nossa igreja, mas também de outras denominações. Essa unidade precisa existir. Não pode haver separação. Por isso é que Paulo cita, sabe, queridos, na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 11 especificamente, é como se Paulo estivesse dizendo para aquelas pessoas: olha, a sociedade aí fora pode até viver dividida, mas essa divisão não pode acontecer dentro da igreja. Aqui dentro da igreja não há grego nem judeu. Fora daqui vocês podem até viver separados. Não é o certo, não é o correto. Mas dentro da igreja nós temos que estar juntos. E também não podemos viver juntos apenas dentro da igreja. Enquanto eu estou aqui na igreja eu vivo em unidade. Saio da igreja cada qual para si. Não! Nós devemos também viver essa unidade, essa união também fora da igreja. A Bíblia nos mostra, queridos, a Bíblia nos ensina que essa unidade precisa prevalecer. Nós devemos, por exemplo, orar uns pelos outros, perdoar uns aos outros. Tudo isso é sinônimo, queridos, é consequência de quem vive em unidade e união. Quando há pessoas feridas, quando há pessoas magoadas com outras pessoas, é porque elas não estão mais vivendo em unidade e em união. Porque quando elas vivem, existe o perdão. Quem foi magoado, quem foi ferido, precisa aprender a perdoar. Porque só quem perde, queridos, quem perde mais é aquele que conhece a verdade e não a exercita. É por isso que a palavra de Deus diz que aquele que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Se você foi ferido, machucado por alguém, perdoe. Não guarde isso dentro de você, isso será uma semente maligna, que ela vai crescer dentro de você, ela vai germinar dentro de você, e quando ela der o fruto será uma maldade praticada por você. E o maior prejudicado disso tudo será você. Mas pastor, foi ele que me ofendeu, ele que me magoou. Sim, mas se você conhece a verdade, se você vive debaixo da nova natureza, da natureza de Cristo, da natureza divina, se você tem o Espírito Santo de Deus em você, a obrigação é sua de perdoar. Queridos, as pessoas podem até estarem magoadas com você, feridas com você, mas você não pode estar assim. Eu costumo dizer que o cristão ou crente no popular, ele é amigo de todos, mas nem todos são amigos dele. Nós devemos separar colegas dos amigos. E esta acepção de pessoas não pode existir na igreja. Meus amados, eu me recordo de uma ilustração na qual um pastor, ele tinha um programa de rádio e ele ministrava a palavra através do programa de rádio. E uma pessoa que morava no interior, num sítio no interior, todo dia ele ouvia aquele pastor pregando. E essa pessoa lá do interior, aquele homem do sítio, da terra, ele então aceita Jesus através da pregação do pastor pela rádio. E sua vida, queridos, é transformada, e ele se enche de alegria, e ele coloca no coração o desejo de um dia poder conhecer pessoalmente o pastor que o ganhou para Cristo. E um dia então ele vai à cidade. Nós temos aqui o costume na nossa região, o pessoal do interior tem o costume de vir aos sábados pela manhã, vender seus produtos, aproveitar para fazer uma compra. E ele então, queridos, vai à cidade e ele sai procurando o pastor, porque ele não sabia nem o endereço da igreja, nem o nome da igreja. Ele era do interior, uma pessoa humilde, simples, com o coração cheio de alegria, querendo dar um abraço naquele pastor que o ganhou para Cristo. Até que ele consegue, perguntando para um, para outro, ele consegue encontrar o pastor. E quando ele encontra o pastor, ele conta seu testemunho que se converteu, o pastor ficou muito feliz de saber que aquele irmão havia se convertido através da sua pregação pela rádio. Aí ele falou: pastor, me dá o endereço da igreja, porque eu quero me congregar. Quando eu vier na cidade, eu quero ir na sua igreja. O pastor o olhou de cima a baixo. Ele estava com uma sandália velha de dedo nos pés,
uma calça velha, suja, né, porque ele trabalhava na terra, uma camisa também velha, rasgada, um chapéu de palha na cabeça, uma barba por fazer. E aquele pastor disse: olha, você orou para aceitar Jesus, você fez a coisa certa. Agora você tem que orar e pedir para Jesus qual é a igreja que você tem que congregar. Não é assim. E ele ficou meio confuso, aquele homem da roça, do interior, porque ele achava que ele deveria se congregar na igreja do pastor que o ganhou para Jesus. Mas o pastor colocou uma objeção e disse: você precisa orar. E você precisa buscar em Deus qual igreja você tem que congregar, porque o pastor olhava e via que ele era uma pessoa simples. Por que o pastor fez isso? Porque a sua igreja era uma igreja de pessoas bem-sucedidas. Era uma igreja que congregava empresários, pessoas bem financeiramente. E aquele homem simples, humilde, não ia combinar com o povo da sua igreja. E aquele homem voltou para o seu sítio triste, pensativo, naquilo que o pastor falou, e orou, e Deus mostrou uma igreja para ele. E ele foi naquela igreja, foi bem recebido, foi bem aceito, e ali ele congregou e ali ele passou a servir ao Senhor. Um dia ele vindo na cidade, ele torna a encontrar o pastor novamente, o pastor que o ganhou para Jesus. Ele diz: pastor, a paz, prazer em reencontrá-lo, em revê-lo. Ô, meu amigo, tudo bem? Ele falou: eu sou aquele homem que você ganhou pela rádio, pela uma pregação, e eu vim aqui para me congregar com o Senhor mandou eu orar para ver qual era a igreja que eu deveria me congregar. E eu orei e Deus me mostrou uma igreja. Lá eu fui bem recebido, lá eu fui bem aceito. E o pastor falou para ele: está vendo? Tudo é através da oração. Ele falou: Jesus falou meu coração, pastor. Ele disse que eu tinha que me congregar naquela igreja mais simples, mais humilde. E ele disse que, infelizmente, isso o homem da terra contando para o pastor. Jesus me disse, em resposta à minha oração, que infelizmente na sua igreja, nem ele, que é o Senhor de tudo, está conseguindo entrar. São tantas objeções, são tantas barreiras que vocês criam para uma pessoa comum poder entrar na sua igreja e fazer parte dela, que nem o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo consegue entrar na sua igreja. Obrigado, pastor, que Deus lhe abençoe. E ele foi embora para a sua terra. Queridos, que lição nós tiramos disso? A igreja, ela precisa ser um lugar público, de portas abertas para todas as pessoas. Na igreja, queridos, deve congregar o rico e o pobre, o patrão e o empregado. Não pode haver nenhum tipo de acepção de pessoas. Se está acontecendo a acepção de pessoas, a palavra de Deus não está reinando naquele lugar. Preste atenção, eu não estou dizendo para você sair da sua igreja. Eu estou dizendo para você se levantar e combater biblicamente esse tipo de ação, porque ela só vai gerar morte e frieza espiritual. Guarde esse conselho em nome de Jesus. Meus queridos, a igreja ela não pode ser dessa forma, a igreja ela não pode viver assim. A igreja ela não pode viver dividida, ela não pode viver separada. E essa era a preocupação de Paulo. Porque Paulo cita, na igreja não deve existir nem circuncisão nem incircuncisão. Porque havia judeus convertidos ao Evangelho de Cristo, mas que ainda queriam manter a tradição da circuncisão. Paulo sempre ensinou que a circuncisão foi um ato físico que Deus propôs para Israel lá no passado, no Velho Testamento, para que eles fossem diferenciados dos demais povos. Cortava-se a pele do prepúcio, aquela pele excedente da pontinha do pintinho do menino, com poucos dias de nascido. Hoje em dia se faz uma cirurgia que recebe outro nome, a cirurgia de fimose, quando pessoas têm dificuldade, por exemplo, em urinar. Às vezes o excesso de pele prejudica. Então se passa por uma cirurgia onde o excesso de pele é cortado. Assim era a circuncisão. Paulo estava querendo dizer que agora a nova circuncisão, a nova marca que as pessoas deveriam carregar,
Era o Espírito Santo, a marca de Cristo. O Espírito Santo, ele é o penhor da nossa salvação. A transformação, queridos, é a prova de que alguém nasceu de novo. O pastor Paul Washer, um pastor norte-americano, ele diz que a marca de um cristão, de uma pessoa que nasceu de novo e que está caminhando em direção ao céu, é a transformação. É quando ele deixa de ser aquilo que ele era na velha vida e passa a ser exatamente aquilo para qual Deus o criou e trouxe ao mundo. É quando ele passa a viver não mais segundo seus princípios, mas segundo os princípios bíblicos. Nos dias de hoje nós temos visto princípios e valores sendo perdidos. Há uma frase que se prega muito quando se está se fazendo em cultos para casais, e a frase interessante que diz que uma casa é construída com tijolos, com telha, com ferro, com areia, mas um lar, ele é feito de princípios e valores. Você pode, de repente, olhar para uma mansão bem feita, bem construída, belíssima, espaçosa, mas aquela mansão não passa apenas de uma casa. Não é um lar, porque lá dentro as pessoas não se respeitam, não se amam. Mas você pode passar, de repente, e olhar para um barraco, uma casinha simples, feita de madeira, nem de madeira comprada numa madeireira, as tábuas que já vem tudo bonitinho, tudo certinho. Não, de repente, madeira que o dono da casa encontrou aqui, encontrou ali, encontrou no lixo e foi fazendo uma parede, remendando, fechando um buraco aqui, fechando um buraco ali. O telhado tem telhas de fibra, tem telhas de barro, tem plástico. Uma casa simples, bem humilde. E você olha e não é apenas uma casa, é um lar. Porque as pessoas que moram dentro daquele lar se respeitam e praticam, sabe, queridos, os princípios e valores cristãos, bíblicos. Uma vez um homem rico perguntou para um pastor: pastor, o que acontece na casa do meu vizinho? Ele é um homem simples, mora numa casa simples, mas ele é cantando o tempo todo, feliz. Eu vejo ele com a esposa, lavando roupa junto com a esposa, estendendo roupa, brincando com os filhos. Na minha casa é uma mansão, tem piscina, tem uma televisão em cada quarto, meus filhos têm o melhor videogame, melhor celular. Mas não existe sorrisos encantados dentro da nossa casa, não existe, queridos, alegria. O que acontece, pastor? Ele disse, porque naquela casa Cristo reina. Na casa onde Cristo reina, a felicidade, a paz e a alegria. Paulo combateu a divisão que poderia estar começando a acontecer na igreja de Colossos. Paulo não queria que o costume da sociedade entrasse na igreja. Infelizmente, nós temos hoje muitas igrejas que estão trazendo costumes do mundo para dentro da igreja, numa forma de atrair as pessoas do mundo. Tentando mostrar para as pessoas que a igreja não é tão diferente do mundo. A igreja, ela é diferente do mundo. A verdadeira igreja, ela é diferente do mundo. Ou as pessoas irão se adequar à maneira como Deus determinou que nós devemos viver, ou as pessoas ficarão de fora do reino dos céus. Você não entra em qualquer país de qualquer jeito, você tem que ter um passaporte, você tem que ter um visto nesse passaporte autorizando você a entrar naquele país. Você poderá talvez até entrar para passar uns dias de férias, mas quando acabou os dias de férias você é obrigado a sair daquele país. Se você não tiver um visto no seu passaporte, você não pode permanecer além do prazo e você não pode habitar naquele país. Assim é o céu. Todos podem entrar, desde que tenham o visto, desde que tenham recebido Jesus como Senhor e Salvador. O nosso Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. O Evangelho começou primeiramente sendo pregado ao povo judeu. Jesus veio primeiramente para o povo judeu, mas o povo judeu rejeitou Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, nós vemos através de Pedro o Evangelho agora sendo pregado para o mundo inteiro. Deus mostra para Pedro que a salvação agora não era restrita aos judeus, mas a salvação agora se estendeu a todos os povos da terra. Nós temos costumes. Aqui no Pará, onde nós habitamos, nós temos a nossa comida típica, nós temos a nossa maniçoba, o nosso tacacá, nós temos os times de futebol aqui do Pará. Aqui no Pará, a grande maioria da população se divide em 2 clubes.
Nós temos a nossa cultura. Aqui no Pará você tem, dentro da música você tem o brega, você tem o carimbó. É uma cultura. E essa cultura, queridos, a que não é pecaminosa, nós não abandonamos. Ah, pastor, o carimbó, nós não dançamos o carimbó do mundo. Mas existe música em ritmo de carimbó, porque é a nossa cultura, mas com letra evangélica. Deus, queridos, Deus não tem ritmos de música. A música que agrada a Deus é a letra, não é o ritmo. Você pode cantar todo estilo de música para Deus, desde que a letra daquela música não vá contra os princípios da Bíblia, da palavra de Deus. Há músicas evangélicas que existe mais heresia que espiritualmente, às vezes, é pior do que uma música mundana. Eu olho para aquelas músicas antigas, Milton Nascimento, Roberto Carlos, músicas antigas de Djavan, da década de 70, 80, eram músicas belíssimas que não diminuíam a mulher, como a gente vê nos dias de hoje, o funk, chamando a mulher de cachorra, transformando a mulher num objeto sexual. Eram músicas que falavam de amor, de família, não havia maldade, não glorificavam o nome de Deus. Mas você não via tanta maldade. Há lugares, queridos, que a gente vai às vezes almoçar e tem uma música ao vivo, que mesmo sendo uma música mundana, não agride os nossos ouvidos. Mas eu já me retirei de certos ambientes, porque nós chegamos. A música que tocava, sabe, que eles incitavam a violência, palavrão, colocava as pessoas contra as autoridades, contra a polícia. E eu simplesmente me levantei do local, peguei minha família e nós saímos daquele ambiente. Porque o ambiente não era condizente. Nós sabemos que nem todos os ambientes serão preparados para um povo de Deus. Então a gente precisa ter um pouco de sabedoria de jogo de cintura. Mas as pessoas que também são de comércio, de restaurantes, precisam entender que não é só pessoas que gostam daquele tipo de música que frequentam seu restaurante. Então a música, mesmo sendo mundana, não pode agredir o ouvido das pessoas. Então, queridos, é a letra da música que pode estar comprometendo, não o estilo de música. Eu me lembro uma vez que eu tive uma vizinha, eu não era nem convertido, eu era jovem. E ela criticou uma irmã de uma outra igreja, porque a irmã estava ouvindo uma música com um estilo diferente, né? Um ritmo diferente daquela que ela era acostumada na igreja dela. E ela disse, olha, esse tipo de música, se eu não me engano, acho que era rock. Ela disse, olha, esse rock que você chama de evangélico, Deus não aceita rock, rock é do diabo. Aí a outra irmã disse, então quer dizer que a música que Deus aceita é só aquela que canta na sua igreja? Porque lá vocês cantam muito forró. Forró lá no Nordeste é bate-coxa, é dança sensual. É o corpo do homem junto do corpo da mulher, tocando um no outro, despertando sensualidade e desejos. Quer dizer que é só o bate-coxa que pode, o rock não pode? Queridos, qualquer estilo de música glorifica o Senhor, desde que a letra esteja glorificando o Senhor. Deus é o criador da música, mas a letra da música ela pode ter uma inspiração humana, ela pode ter uma inspiração satânica, ou ela pode ter uma inspiração divina. E é essa inspiração que vai fazer a letra da música, então a gente precisa tomar muito cuidado. Cuidado com a separação, cuidado com a divisão, cuidado com a panelinha. Isso pode ser muito ruim. E Paulo não queria que isso acontecesse na igreja. E Paulo então diz aos Colossenses, aqui na igreja de Cristo, aqui, queridos, não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Ou seja, aqui todos nós somos um povo perante o Senhor. Ou somos de Deus ou não somos. Ou somos de Cristo ou não somos. Aqui há apenas um tipo de povo. E é assim que tem que ser a igreja do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Fuja da panelinha. Fuja dos grupinhos. A igreja, ela tem seus departamentos. A nossa igreja tem um departamento de homens, departamento de mulheres, de jovens, adolescentes, crianças. Mas é para trabalhar em prol do reino. Mas juntos nós formamos a igreja. Aquele termo, eu sou a igreja,
Não é certo, queridos. Eu sou o templo do Espírito Santo. Mas a igreja é a reunião de irmãos para servir ao Senhor. A igreja só existe quando há pessoas reunidas em um só propósito, servir e adorar a Deus. Se ela não está reunida nesse propósito, então ali não é uma igreja. É apenas um ajuntamento de pessoas. Cuidado com a panelinha. Eu deixo essa palavra para você no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome do Senhor. Deixa eu orar por você em nome de Jesus. Santo Deus, eterno Pai, eu te agradeço por essa palavra que nós recebemos no dia de hoje. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos fora da panelinha, dos grupinhos. Que possamos, meu Deus, servir ao Senhor junto com os demais irmãos. Que possamos viver em unidade, em união, se preocupando um com o outro, ajudando um ao outro, estendendo as mãos uns aos outros. Eu peço, Deus, abençoe a tua igreja como um todo, a todos aqueles que me recebem nessa hora através, meu Deus, dessa mensagem. Abençoe poderosamente a casa, a família, que haja unidade na casa, que as brigas, as contendas, as intrigas caiam por terra e que a união, o amor prevaleça em nome de Jesus. É o nosso pedido de oração, que assim seja. Amém e amém. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Até a nossa próxima mensagem, se assim o Senhor nos permitir. Paz seja convosco.